Hoje vamos ver aqui aqueles jogos incríveis que quase foram cancelados. E aí players, tudo beleza? Eu sou o Fiaspo e seguinte, você com certeza já ouviu falar em The Witcher, afinal The Witcher 3 é um dos jogos mais famosos da última década e a franquia já ganhou até uma série na Netflix. Olhando a fama da série hoje, é difícil de imaginar, mas a verdade é que antigamente quase ninguém conhecia The Witcher e a série só conseguiu ganhar alguma notoriedade graças ao The Witcher 2, que foi um jogo muito disruptivo na época e atraiu fama e dinheiro suficiente para que The Witcher 3 pudesse existir. The Witcher 2 ganhou mais de 50 prêmios de sites diferentes por melhores gráficos, melhor história e tudo mais. Só que apesar desse sucesso todo, a grande verdade é que esse jogo quase nem sequer existiu, já que nessa época a CD Projekt Red estava passando por uma situação bem ruim. O primeiro The Witcher não tinha sido um grande sucesso e pra piorar, uma versão portada dele para os consoles acabou fracassando e isso gerou um grande prejuízo para a empresa. Sem dinheiro, a CD Projekt ainda teve que investir pesado no desenvolvimento do segundo jogo, porque eles precisaram criar uma nova engine do zero para suprir as demandas do projeto, que não eram nada baixas. Muita gente lá dentro, inclusive, apostava alto em que todo esse esforço seria em vão e que a empresa ficaria sem dinheiro antes do jogo acabar, mas depois de fazer alguns cortes de conteúdo e suar muito a camisa, a CD conseguiu se manter dentro do orçamento e lançou esse jogo fantástico que mudou o futuro da empresa para sempre. Ainda bem. Imagina um time de futebol como Pelé, Messi, Neymar e Maradona todos jogando juntos na mesma época. Seria um time insano, mas obviamente impossível, né? Muita gente não sabe, mas nós tivemos um super time quase equivalente a esse no mundo dos games. Um time cheio de craques e o nome desse time era Platinum Games. A Platinum Games foi fundada por ninguém menos do que os responsáveis por criar Resident Evil, Devil May Cry e Okami. Então era só cara veterano da indústria. Eles se lançaram no mercado em 2009 com 3 jogos bem interessantes. O sangrento Mad World, um RPG chamado de Infinity Space e o jogo Bayonetta, que foi o maior acerto do time. Bayonetta é basicamente um hack and slash frenético, onde a protagonista é uma bruxa 100% vida louca que resolve tudo na bala. Uma ideia no mínimo criativa, mas o problema é que mesmo fazendo um jogo bom, a Platinum Games simplesmente não tinha a grana para competir em marketing com outros jogos daquele ano, que eram Call of Duty Modern Warfare 2, Left 4 Dead, Resident Evil 5 e vários outros jogos casca grossa. Por conta disso, Bayonetta não conseguiu alcançar o grande público e, como consequência, não fez dinheiro, o que levou o estúdio a desistir de fazer uma continuação logo de cara. Bayonetta 2 era um jogo morto, até que a Nintendo surgiu do nada e se ofereceu para bancar o projeto. Uma atitude que salvou a franquia e garantiu que a Platinum sobrevivesse por mais alguns anos. Bayonetta 2 só foi lançado em 2014 como um exclusivo de Nintendo Wii U, mas apesar da exclusividade ser meio xarope, o jogo era incrível e esse passo garantiu a sobrevivência da série até os dias atuais. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Até agora a gente só viu jogos que sofreram por problemas financeiros, mas a verdade é que também existem aqueles projetos onde o problema não é o estúdio ou o dinheiro, mas sim a ambição do diretor do jogo. Isso aconteceu com The Last Guardian. A Sony apostou alto que The Last Guardian seria um grande exclusivo de peso para alavancar as vendas do PlayStation 3, e foi por isso que eles não apressaram e nem meteram muito o dedo na produção do jogo, só oferecendo tudo o que o diretor Fumito Ueda queria e esperando o homem cozinhar uma obra-prima para eles. Fumito e o pessoal da Team Ico começaram a trabalhar no game ali por volta de 2007, mas as ideias do diretor acabavam sendo tão insanas e exageradas que a equipe de desenvolvimento simplesmente não conseguiu fazer o PlayStation 3 rodar o game. Então o projeto acabou sendo adiado por anos, até que o Fumito, o cérebro do projeto, decidiu sair do estúdio para fundar a sua própria empresa sem terminar o jogo. Nesse ponto, ninguém mais botava fé em que esse jogo algum dia seria lançado, mas a Sony contratou a empresa do Fumito como terceirizada e colocou o cabra para finalizar o projeto no PlayStation 4, um console que finalmente tinha capacidade para fazer o que o diretor queria com o seu jogo. Por conta disso, The Last Guardian foi lançado com aclamação da crítica em 2016, quase 10 anos depois do início do seu desenvolvimento. Mas foi por um triz que o jogo não virou mais um defunto no cemitério dos jogos com desenvolvimento problemático. Um homem! Uma máquina! Uma besta enjaulada!
Agora, você consegue imaginar um mundo onde GTA nunca teria existido? Com certeza o mundo dos games seria muito diferente. Afinal, a gente tá falando de uma das maiores franquias de jogos de todos os tempos. Mas o que pode te surpreender é que na verdade isso quase aconteceu e foi só por puro acaso que a franquia conseguiu sobreviver. Tudo começou quando a Rockstar, que ainda se chamava DMA Design, decidiu fazer um jogo de corrida multiplayer frenético chamado de Race and Chase. A ideia deles não era lá muito inovadora e o desenvolvimento estava tão perdido e bagunçado que vários executivos queriam encerrar tudo ali mesmo para cortar gastos e investir em um projeto novo e mais produtivo. Isso só não aconteceu por puro acidente. Um programador acabou criando um bug no jogo que fazia com que os carros de polícia perseguissem freneticamente o carro do jogador, criando assim uma espécie de jogo de polícia e ladrão virtual. Essa nova versão do jogo era tão divertida que mudou totalmente o rumo do desenvolvimento do game e graças a ela GTA nasceu, cresceu e hoje é um monstro gigantesco que a gente conhece tão bem. Sem essa bugada, então, eu nem sei o que seria dos games de hoje. Obrigado, meu Deus, Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todo mundo sabe que a Nintendo não é nada amigável quando o assunto são direitos autorais dos seus jogos. Só de jogar um Mario piratinha no celular você já corre o risco de acordar amarrado no deserto com o advogado da Nintendo te enterrando em uma cova rasa. E é por isso que a existência do Super Smash Bros é simplesmente um milagre e você já vai entender o porquê. Masahiro Sakurai era um cara genial e depois de criar simplesmente o Kirby de presente pra Nintendo, essa lenda decidiu aprontar uma bela traquinagem e começou a fazer o protótipo de um jogo de luta com personagens da Nintendo sem ninguém ficar sabendo. Era muito fácil imaginar a Nintendo reprovando esse jogo, afinal eles sempre tentam afastar ao máximo seus personagens de qualquer jogo que possa comprometer a imagem deles, especialmente de empresas terceirizadas. Mas mesmo assim, o nosso japonês não teve medo e mandou o protótipo que ele fez escondido do jogo direto para a diretoria da Nintendo, sem medo de ser feliz. Isso tinha tudo para dar errado, mas foi aí que a magia aconteceu. Eles jogaram, adoraram, aprovaram e Super Smash Bros se tornou um fenômeno, mas foi raspando. O cara é um gênio. Pra finalizar, nada melhor do que falar de um jogo que anda meio esquecido, mas que ainda hoje é incrível e merecia um pouco mais de atenção, o nosso nostálgico Team Fortress 2. Team Fortress é uma franquia que surgiu de um modo bem engraçado, começando como um mod de Half-Life, que ficou tão popular que a Valve acabou comprando o mod e contratando os desenvolvedores para trabalhar para eles. Uma história muito parecida com o surgimento do Counter-Strike. Com a contratação dos desenvolvedores do mod, já no ano de 1997, uma continuação começou a ser desenvolvida, o Team Fortress 2, e esse jogo na época prometia ser mega realista e inovador, sendo anunciado em uma conferência e ganhado um hype quase instantâneo. O desenvolvimento estava ainda bem no começo, mas por causa de outros projetos da Valve, ele ficou anos e anos sendo guardado na gaveta. Um dos criadores disse inclusive que a Valve provavelmente criou 3 ou 4 Team Fortress 2 totalmente diferentes antes de chegar na versão final, que seria lançado só em 2007. Quase uma década depois do anúncio do game, mas apesar da demora, a qualidade do jogo compensou a espera e até hoje ele é muito querido pela comunidade do PC, apesar de estar meio sucateado pela Valve. Eu sei onde você mora, desgraçado! E a coisa vai ficar quente. Muito obrigado. Mas e aí, você lembra de algum outro jogo incrível que quase foi cancelado e não viu a luz do dia? Comenta aqui embaixo. Se você curtiu o vídeo, deixa o seu joinha, inscreva-se no canal para você sempre receber os nossos vídeos de lista e dá uma olhada nos jogos de PS2 que foram cancelados. Você vai curtir. Valeu, pessoal!